Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, primeiro domingo da Quaresma, dia 18 de fevereiro de 2024. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículo do 12 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, São Marcos vai tratar as tentações de Jesus, os seus 40 dias no deserto, de uma forma muito rápida, muito enxuta, algo peculiar do evangelista São Marcos. Ao contrário que nós vemos nas narrativas de São Mateus e de São Lucas, que tratam mais detalhadamente das tentações de Jesus e esses 40 dias de Jesus no deserto, São Marcos vai apenas dizer que o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Como falamos anteriormente, é algo muito simples, muito rápido, não traz muitos detalhes sobre o que tudo aconteceu. Mas para nós, o importante é todo o contexto que foi passado por Jesus nessa experiência. Jesus, para começar a sua vida messiânica, a sua vida missionária, a sua vida de anunciar a boa nova do reino de Deus, Jesus se isola, vai para o deserto, passa 40 dias ali, e aqui nós vemos que os anjos viviam entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Ali Jesus é o ungido, verdadeiramente Messias, é o Messias, e o sentido de Messias é aquele que é ungido. Então Jesus passa por essa experiência de solidão, de fome, de sofrimento, de abandono no deserto. E quando ele está na sua fraqueza, nesse deserto, é que Satanás vai tentar Jesus. E ali faz 3 tentações a Jesus. Assim nós devemos imaginar também como é que Satanás aproveita da nossa fraqueza, do nosso pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos de Jesus, é que Satanás vem tentar a cada um de nós. Porque estamos só, estamos nesse deserto o qual Jesus passou. Estamos fragilizados humanamente, fracos na fé. E assim, Satanás vem agir na vida de cada um de nós. A Jesus, como ele era Deus, veio, resistiu a todas as tentações do demônio. Mas nós somos fracos, somos pecadores, precisamos estar fortalecidos, precisamos estar perto de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, para que nós possamos renunciar às trevas do pecado e às seduções do maligno. É esse deserto que cada um de nós, muitas vezes, passamos nessa aridez espiritual, nesse deserto que nós passamos de vivermos longe de Deus, é que o demônio vai nos tentar, é que o demônio vai nos seduzir. Mas precisamos estar fortes, firmes na fé, para que nós digamos não. Eu renuncio ao pecado, às suas trevas e às suas seduções.
Na continuidade do evangelho de hoje, nós vemos que depois que João Batista foi preso, Jesus vai para Galiléia e ali começa a pregar o evangelho de Deus. Jesus vai anunciar a boa nova, que o tempo já se completou. Que tempo é esse que se completou? O tempo da espera. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo eleito, esperava a vinda do Messias. E ele próprio vai dizer, não precisa esperar mais. Esse tempo chegou, o tempo se completou. Mas muitos não acreditaram que Jesus era o ungido, era o Messias, era o Filho de Deus. E para essas pessoas, ainda hoje continuam esperando. Mas Jesus já veio. É o que Jesus nos diz verdadeiramente no evangelho de hoje. O tempo de Deus, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no evangelho. Lembra quando nós recebemos as cinzas nas nossas frontes? Na quarta-feira de cinza, quando o padre, o sacerdote, coloca as cinzas sobre a nossa testa ou sobre nossa cabeça, ele vai dizer verdadeiramente essas palavras: convertei-vos e crede no evangelho. É isso que nós precisamos, meus irmãos, nessa caminhada, nessa peregrinação rumo ao reino dos céus. A conversão é resistir a cada dia às tentações e às seduções do maligno. E crer no evangelho é crer na palavra que o próprio Cristo veio se revelar para cada um de nós. Revelar essa face gloriosa, essa face do amor de Deus, da bondade e da misericórdia. E é isso que nós precisamos fazer a cada dia. Conversão e fé no evangelho anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos a cada dia praticar, colocar em prática e sabermos que o reino de Deus está no meio de nós. Precisamos nos converter enquanto é tempo, enquanto podemos, e acreditar que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele vai nos chamar a cada um de nós para sermos filhos de Deus e para cada um de nós praticarmos as boas ações, praticarmos aquilo que Jesus nos ensinou, para um dia nos encontrarmos no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.